Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 3. O assunto é redes de computadores. E aqui estamos utilizando como apoio, material de apoio, o currículo da Cisco do curso de Introdução às Redes versão 7.0. O assunto de hoje, então, vai ser especificamente a representações e topologias de rede e tipos comuns de redes. No entanto, vamos fazer uma pequena recapitulação do assunto da aula passada, da aula 2, que foi componentes de rede. Vamos abrir aqui, só para a gente ver os itens principais. A gente falou sobre funções do host, o que é um host, né? O host, então, é um dispositivo, é um computador que está ligado à rede, né? Muitas vezes é chamado também de dispositivo final, porque a gente viu naquela estrutura da aula passada que a gente tem os dispositivos finais e no meio deles os dispositivos intermediários, né, que seriam basicamente os roteadores e os switches. E os dispositivos finais, que seriam os hosts, são os computadores, os PCs, os tablets, os notebooks, os servidores. Todos eles, para se comunicarem na rede, precisam de uma identificação única, que é o endereço IP. IP vem de Internet Protocol, protocolo de internet, para identificar através de um número único naquela rede aquele computador. Dessa forma, tem como haver a comunicação, né? A gente vai estudar mais profundamente ainda a parte de endereçamento IP, que é bastante importante no assunto de redes. Então a gente viu a rede ponto a ponto, que é um tipo de rede onde não existe, por exemplo, um servidor centralizando, controlando a rede, né? Não tem uma administração central, né? Então fica um computador ligado com outro computador, de forma que eles podem compartilhar arquivos, compartilhar, por exemplo, uma impressora, só que não existe uma administração central. Então acaba sendo uma rede não tão segura, né? E vários outros aspectos que a gente viu na aula passada. Normalmente uma rede doméstica acaba sendo uma rede ponto a ponto, né? E os dispositivos finais intermediários, então, estão definidos aqui, a gente conversou na aula passada. E para interligar, para fazer a conexão entre esses dispositivos finais intermediários, temos os meios de rede. Basicamente os cabos ou os meios sem fio, né? Em cabo poderia ser em cobre, que seria o elemento utilizado, né? Os cabos par trançados são aqueles que usam o elemento cobre, e os cabos coaxiais também usam o elemento cobre. E outra rede cabeada seria a fibra óptica, que é um tipo de cabo onde tem várias vantagens sobre uma rede com elemento cobre. E o que passa ali dentro, na verdade, é luz, né? A luz passa ali transportando os dados, diferente do meio em cobre, que é um impulso elétrico. Então essas são algumas diferenças principais aí. E a rede sem fio, que usa o elemento ar, então, usa o ar como meio de transporte para transferir, mover ou transferir os dados, os pacotes, os quadros a serem enviados de uma máquina para outra através dos dispositivos. E no finalzinho tivemos uma verificação ali, um pequeno questionário, perguntas e respostas para relembrar o que foi aprendido naquele item, né? No item 1.2, componentes de rede. Muito bem. Então, continuando aqui, vamos para representações e topologias de rede. Deixa eu colocar minha imagem aqui mais para o ladinho. Representações e topologias de rede. Aqui de cara já é mostrado figuras, né, imagens, esses que são ícones ou imagens que são utilizadas principalmente no currículo da Cisco. Pode ser utilizado vários outros tipos de desenho que representem os dispositivos, os meios, né, os dispositivos finais, os intermediários e os meios para conectar esses dispositivos. Aqui na Cisco a gente já viu isso aqui, a gente já deu uma olhadinha em alguns desses ícones, né? O que tem a mais aqui que não tinha na aula anterior é o tablet sem fio e o dispositivo final de telepresença, né? Que seria o quê? Basicamente uma forma de você montar toda uma sala com telas grandes, de tal forma que você faz uma videoconferência e tem a impressão que
quem está lá distante está aqui na sua sala, porque o tamanho do corpo da pessoa é o mesmo tamanho seu, quer dizer, fica uma sala toda montada como se você estivesse presente, como quem está remotamente estivesse presente. Muito utilizado hoje em dia nos telejornais, né? Nos jornais de notícias ali, na TV, utilizam muito, né? Um repórter está conversando com outro repórter que está em outra cidade, em outro país, só que o tamanho dele ali, sendo filmado, né? É o tamanho dele, parece que ele está no ladinho, né? Então, é o conceito de telepresença, né? Que a Cisco tem esse tipo de serviço e monta toda uma sala para isso. Dispositivos intermediários, aqui a gente já tinha visto na aula passada, esses dispositivos, e os meios de rede, os símbolos utilizados aqui no currículo da Cisco para significar uma rede sem fio. Então, quando existe uma comunicação entre dispositivos sem fio, utiliza essas ondinhas aqui. Quando é um meio, que é uma rede local, ligação entre um computador e um dispositivo, né? Na rede local é essa linha preta aqui. E quando é uma comunicação à distância, remota, utilizando o WAN, aí esse raiozinho vermelho aqui, quer dizer, uma interconexão remota, né? Aqui tem alguns termos utilizados, né? A placa de interface de rede, que é a placa de rede em si que está no computador, que é utilizado para você ligar o cabo, ou se for uma placa de rede sem fio, utilizando o ar como meio de comunicação, também conhecido como NIC, né? Abreviação do inglês aqui. Porta física e interface, né? Porta física, a portinha onde você conecta ali o cabo, exatamente, né? Fisicamente falando. E a interface, que seria porta também, só que seria mais um termo lógico, seria porta lógica ali, então, né? A interface. Então, porque a gente pode fazer configurações na placa de rede ou nas portas físicas, por exemplo, de um switch, de um roteador, de tal forma que a gente desligue aquela porta, logicamente. Então, você está mexendo na interface daquela porta, né? Não na porta física exatamente. Você não está mexendo fisicamente na porta, mas você está fazendo uma configuração daquela porta física. Você pode, por exemplo, configurar para limitar a largura de banda, né? Ao invés ao invés de os pacotes passarem a 100 megabits por segundo, você pode colocar que ele passe só a 10 megabits, ou amplie isso se a capacidade física também permitir, né? Muito bem, diagramas de topologia. Então, aqui a topologia física, tem dois conceitos aqui, né? A topologia física e a topologia lógica. Olhando aqui visualmente, o que a gente vê? Vê a topologia física, ou seja, tem os dispositivos fisicamente aqui, né? E tem identificado aqui, por exemplo, o servidor web, né? Servidor de e-mail, servidor de arquivos, que está no rack 2, no bastidor 1, no rack 2, ainda no mesmo rack aqui, mais no bastidor 2, no mesmo rack 2 aqui, num outro bastidor ali. Então, estão naquele mesmo rack. Esse switch aqui já está num outro rack, ó. Está no rack 1, né, numa prateleira ali, né? E assim, o roteador e assim por diante, né? Então, aqui nós podemos ver que nós temos um roteador no meio, significa que nós temos ligações de várias LANs, várias redes locais. Então, aqui nós temos um roteador, e esse roteador faz justamente a segmentação das redes. Então, cada porta ligada no roteador aqui, cada porta do roteador é uma rede nova, é uma outra LAN, ou aqui tem a conexão com a própria nuvem, né? Uma conexão aqui, apesar de ser LAN, mas em algum outro momento vai ter um outro roteador aqui, com aquele símbolo do raiozinho para conectar a uma WAN, certo? Então aqui seria uma topologia física, mostra fisicamente os equipamentos e algumas identificações. Isso aqui é importante, essas identificações, aqui, esses nomes, porque é uma forma de você documentar, principalmente quando você tem uma rede muito grande, né? Onde você tem que, por vários motivos, em vários momentos, fazer modificações dessa rede, é importante você ter as documentações. Várias pessoas também mexem nessa rede, então se você tem a documentação, facilita muito o seu trabalho. E aqui a topologia lógica. Topologia lógica, basicamente, é quando envolve o endereçamento IP. Então aqui temos o endereço IP, né? E tem os dispositivos físicos aqui também, por quê?
para facilitar a minha visualização, né? Então, tenho dispositivos, só que aqui, além dos dispositivos, eu tenho o endereço IP e as portas, a identificação das portas de interface, ou as portas aqui, né? Então, aqui nós podemos ver que essa rede aqui é a rede identificada como 92.168.10.0, né? Essa rede toda aqui. Então, cada host desse aqui, cada servidor desse, vai ter um endereço IP parecido com esse, né? Com um final diferente. Isso aqui a gente vai estudar o endereçamento IP ainda para compreender o funcionamento, mas o que ele quer dizer aqui é que isso aqui é a rede 92.168.10.0. E esse servidor está ligado na porta Fast Ethernet 0/1 do switch. Esse outro servidor na porta Fast Ethernet 0/2 e a outro 0/3. Né? E numa outra porta Gigabit Ethernet, ou seja, uma porta é uma porta que tem uma velocidade de transmissão de dados maior, uma taxa de transferência maior, porque é Gigabit Ethernet e não Fast Ethernet. Então, essa Gigabit Ethernet 0/1 está ligado na Gigabit 0/1 também, mas do roteador, da interface do roteador. Então, identificamos aqui as interfaces de cada porta e os endereçamentos IPs daquela rede ou de cada computador. Aqui não está o endereço IP de cada computador, mas poderia estar identificado o endereço IP de cada computador na minha topologia lógica. Então, basicamente, essa seria a diferença de uma topologia física e topologia lógica. Quando eu monto um projeto de rede, é natural, é normal que eu monte o meu projeto físico da topologia física e topologia lógica, né, para que eu possa ter essas duas visões bastante importantes da minha rede. Aqui já tem uma verificação de conhecimento, um questionáriozinho para você fazer depois, né? E vamos já direto para o item 1.4, que é tipos comuns de redes. Então, os tipos comuns, aqui fala o texto, né, basicamente pelo tamanho, né? Aqui fala um termo SOHO, né? SOHO quer dizer o quê? Small Office, Home Office. Quer dizer, seria aquele escritório doméstico, né? Você tem na sua casa, muito comum hoje em dia, cada vez mais, né? O pessoal trabalhando em casa aí. Então, você tem o seu escritório em casa. Então, é o termo utilizado, né? E aqui tem, por exemplo, a rede doméstica, representada por essa foto aqui, ou essa figura, né? Tem um computador e alguns dispositivos, impressora, etc., scanner, caixinha de som, né? Que poderia ter o smartphone também, né? Não está representado aqui. A rede doméstica e tem o conceito de LANs e WANs. Basicamente, a LAN é a rede local e a WAN é a rede de longa distância, né? Como a gente já tinha visto um pouco na aula anterior. E também se identifica pelo tamanho da rede, né? Então aqui, por exemplo, temos 3 LANs, 3 redes locais. Uma é home office, né? Uma rede doméstica aqui, que é uma LAN também. E aqui uma outra rede maior, mas que é uma LAN na matriz da empresa, e uma outra LAN que é uma filial da empresa. No home office aqui nós temos o roteador, Wi-Fi inclusive, onde o meu notebook e um tablet estão interligados aqui pela rede Wi-Fi e impressora ligado de forma cabeada. Conexão WAN na nuvem. Então aqui tem o que é a nuvem? A nuvem é um conjunto de vários roteadores, suítes, roteadores, que no final das contas faz a ligação com uma outra LAN. Então essa outra LAN, que é a matriz, então, tem um servidor ligado ao roteador, tem esse outro aqui que é um roteador servidor, ou um switch de camada 3 também chamado. Ele faz a função do roteador e do switch, né? Lembrando que o roteador, a função dele é fazer o roteamento dos pacotes de dados, tentando saber ou descobrir qual é o melhor caminho para esses dados, né? Para esses pacotes de dados. E o switch, basicamente, ele tem geralmente muito mais portas, né, do que um roteador, porque o objetivo dele é concentrar os cabos e fazer a transferência dos dados na rede local, basicamente. E dali ele pode estar ligado a um roteador, então, para passar para o roteador. Então aqui tem um switch, 2 switches camada 3 e abaixo 2 switches camada 2 mesmo, normal. Esse negócio das camadas a gente vai ver mais para frente para estudar melhor, né? Mas já vamos nos acostumando com os termos camada 2, camada 3, né? O switch comum ele trabalha sempre na camada 2 do modelo OSI
e o switch camada 3, que a gente já fala camada 3, na camada 3, assim como o roteador. Notem aqui que tem umas ligações um pouco diferentes, né? Olha só. Porque está ligado com tipo um X aqui, né? Esse cabo está ligado aqui, mais um cabo aqui e tal. Isso aqui também a gente vai estudar melhor, né? Mas basicamente é uma forma de eu ter uma segurança maior, né? Tendo redundância de interligações. Então, se acontecer de falhar esse switch aqui, ó, o outro vai assumir a transferência desses dados, ou vice-versa. Então, é uma forma de eu ter redundância ou mesmo balanceamento de carga para melhorar o desempenho da minha rede. Então, tem configurações que eu posso fazer e fazer essas ligações físicas de tal forma que eu melhore o desempenho e ter um backup, né, vamos dizer. Eu tenho uma forma de, se der algum problema num cabo ou num switch desse aqui, eu ainda consigo ter a comunicação. Tudo depende da segurança ou da disponibilidade que eu quero ter na minha rede. E aqui essa outra rede, essa filial então, né, tem um roteador ligado a um switch comum, camada 2. Temos aqui impressora, servidor, telefones IPs e aqui um outro dispositivo com um smartphone e um notebook. Ok? Aqui embaixo especifica um pouquinho mais da LAN, a LAN em si, né? A LAN o que que é? Normalmente os cabos estão todos ligados aos switches e dentro do switch pode ter um servidor e aí ligado ao roteador. Então essa seria a topologia básica de uma LAN, né? E a WAN seria justamente fazendo essa interligação entre roteadores, simbolizada por esse raiozinho aqui vermelho. Então tem várias características. E tem aqui os termos internet, intranet e extranet. Bem, internet então é esse conjunto de um monte de roteadores e switches camada 3 e mesmo switches ali nas bordas, né? Onde vai interligar as centenas, milhares de LANs ao redor do mundo. Então faz essa interconexão, né? Essa seria a internet, essa grande rede, essa gigantesca rede. E a intranet e a extranet são termos, não sei se vocês já ouviram falar sobre a intranet. Eu entrei na intranet da empresa. É um termo que começou a ser utilizado quando as empresas começaram a ter os computadores e começou a ter essa forma de você navegar, né, através do navegador ali, você fazer navegações. Só que as pessoas ainda não tinham, a maioria não tinha computador em casa ainda, né? A internet estava muito no início, então a empresa começou a utilizar então a possibilidade do navegador para fazer comunicações internas para seus funcionários, por exemplo. Então o funcionário está lá no seu computador, na empresa, né, na sua sala, e ele quer saber, por exemplo, qual é a data das férias, qual é a data das próximas férias. Planejado pela empresa, férias coletivas, por exemplo. Então, ao invés de a empresa pegar e colocar lá no mural físico qual é a data das férias coletivas, a empresa começou a colocar então isso não na internet, mas na intranet, na rede local, porque são informações que as pessoas de fora não precisariam saber, só os funcionários. Então, ele colocava ali no HTTP ali, ele colocava ali um link no navegador, onde internamente na empresa os funcionários poderiam acessar aquele link, naquela URL, e só funcionaria dentro da empresa para acesso, fora não conseguiria. Então essa é o conceito de intranet, né? Então seria informações apenas locais, naquela rede local, como mostra aqui, ó. Intranet apenas dentro da empresa, o acesso apenas dentro da empresa. Só que as redes a internet em si foi crescendo, as pessoas começaram a ter o computador em casa, acesso à internet em casa, e de repente aquele funcionário queria ter acesso a algumas informações que estariam inicialmente no mural lá da empresa fisicamente, ou então já mais modernamente no navegador dentro da empresa, queria acessar de casa. Só que já não conseguia, porque era só local. Então eles começaram a disponibilizar essas informações numa extranet, ou seja, na internet. Extranet, então, é aquela intranet com aquelas informações privadas, né? Só que disponibilizadas na internet, onde o funcionário poderia acessar de qualquer local do mundo, da sua casa. Só que com isso ele ia precisar de um login e uma senha
para que esse acesso seja restrito a ele, né? Então é a extranet aqui, aqui é colocado fornecedores, clientes, colaboradores. Colaboradores seriam os funcionários, então, que poderiam acessar, então, qual é a data das suas férias, usando o navegador da sua casa, através de um login e uma senha para ele acessar. E aí começou a se expandir, então, para fornecedores, clientes, com seu acesso, com seu login e senha, para acessar informações do servidor da empresa. Então, a intranet, então, seria as informações que estão no navegador ali interno da empresa. Aqui você disponibiliza isso para fora, para o mundo externo, através da internet, se transformando, então, numa extranet, na realidade. Então, esses seriam os conceitos de internet, extranet e intranet. Então, esses seriam os conceitos de internet, que pegaria o mundo todo. A extranet utiliza a infraestrutura da internet para que as pessoas possam acessar a intranet. Então, na verdade, tecnicamente não se chama mais de intranet, né? Se você tem acesso através do login e senha, usando a estrutura da internet, na verdade você está acessando então a extranet da empresa, e não mais a intranet, né? Tecnicamente falando. Mas, como no começo se falava muito intranet, então muitos falam, vou acessar a intranet da empresa. Está acessando por fora, pela internet, né? Mas, na verdade, então, tecnicamente falando, seria uma extranet. Ok, pessoal? E aqui tem, então, um questionáriozinho para você responder, né? Só para finalizar a aula de hoje, eu vou usar um outro termo aqui. Parecido, né? Já que parecido são palavras parecidas na escrita, né? Internet, extranet, intranet. E tem uma outra palavra também chamada Ethernet. Já ouviram falar em Ethernet? Tem tudo a ver com redes. Então eu vou aqui no navegador, vou colocar aqui o que é Ethernet. Olha só o que é a internet. Como aqui no Wikipedia mesmo, né? E o que ele diz de cara aqui? A internet é uma arquitetura de interconexão para redes locais. Então, na verdade, a internet é uma tecnologia desenvolvida para redes locais. Então, na minha rede local, quando eu compro o computador, vem aquela placa de rede. A placa de rede ela já vem fabricada com essa tecnologia Ethernet, que a gente vai estudar mais a fundo como é que funciona, né? Mas basicamente é a tecnologia que já vem nas placas de rede ali para a comunicação entre os computadores. Então é uma tecnologia de rede local. Se eu for falar de interconexão entre roteadores, por exemplo, que é uma rede WAN, aí eu já não vou estar falando mais de internet, eu vou estar falando de outras tecnologias. Existem outras redes, outras tecnologias diferente da internet? Sim, aqui embaixo ele mostra aqui, ó, tem outras tecnologias, ó. Tem Token Ring, FDDI, ArcNet e outras ainda tecnologias, mas assim, 99% das redes no mundo utilizam Ethernet. Por que motivo? Bem, no começo quando começou a questão quando surgiram as redes de computadores, as redes locais, tal, quando começaram a ser desenvolvidas, a internet, Token Ring, ArcNet, elas estavam disputando o mercado, né? Qual tecnologia iria vingar realmente? Então, no fim das contas, a internet acabou ganhando essa concorrência, né? Mas ganhou por quê? Ganhou por causa da forma como ela funciona, que a gente vai estudar mais a fundo, e a questão do preço também, ela se tornou bem mais barata do que implementar outros tipos de tecnologia, né? Aqui também tem o nome da I3E, né? Então a I3E, a gente não fala IEE, né? A gente fala I3E, a forma correta de falar, é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né? Então, na verdade, é um órgão que de padrões, né? Ajuda a padronizar essas questões, por exemplo, de redes locais, né? Então, é um órgão que padroniza, porque senão, se cada equipamento de rede fizer só do seu jeito a comunicação, vamos ter o problema de comprar uma marca, depois comprar outra marca de um switch, por exemplo, um roteador, e eles não vão conseguir se conversar, porque não existe um padrão. Então, por isso que existe não só a I3E, existem outros órgãos no mundo, né, para a questão de padrões em vários aspectos, entre eles a rede local, então aqui que é pela I3E, para que facilite a vida do cliente, né? Ele possa comprar equipamentos de marcas diferentes e haver a comunicação entre eles. Então isso é muito bom para nós. Então esse aqui seria a internet.
Então, pessoal, essa aqui era a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos e grande abraço!